Gente, humores, começando agora mais um review da Gentil, hoje sem grande estardalhaço, nem alarde, vocês vão entender por quê depois da vinheta. Seguinte, o review da Gentil hoje vai ser com sobriedade, com a seriedade que o assunto merece, porque dessa vez o que eu assisti e sobre o que eu vou fazer o review da Gentil é a série Tremembé. Não sei se vocês viram, não sei o que acharam. Certamente quem não viu, ouviu falar, porque eu mesma não tinha visto, né? Até já lançou há um tempo. E eu consegui assistir agora só com calma esse final de semana. Queria ver há um tempo. Mas desde que lançou, antes mesmo de assistir, eu já tava vendo cortes, trechos, análises, críticas, as polêmicas todas. E aí assisti. O que eu tenho pra trazer pra vocês, como eu sempre digo, porque o review é da Gentil. Nem certo nem errado, é apenas da Gentil. Bem-vindo ao paraíso. Achei bastante delicada a maneira como a série é trabalhada e tratada em relação à história dos personagens. Como vocês sabem, Tremembé é um presídio, né? Na verdade, não sei se pode dizer de segurança máxima. Pelo que eu entendo, segurança máxima é sempre aqueles mais isolados, né? Em ilhas, enfim. Mas é um presídio muito conhecido aqui no Brasil, que reúne e recebe pessoas que cometeram crimes hediondos no nosso país, né? Não é um presídio, digamos, setorista ou especialista só em crimes hediondos, mas a maioria dos casos que mais traumatizaram e chocaram o país, quem cometeu esses casos está em Tremembé ou foi para Tremembé. Enfim, dito isso, vocês podem imaginar, quem não assistiu ou quem não conhecia Tremembé, do que se trata a série. É a história, ou minimamente a história, dessas pessoas que cometeram esses crimes. Vocês vão lembrar certamente de pelo menos um deles. Em Tremembé esteve Suzane von Richthofen, acusada e condenada por matar os pais dela. Mandar matar os pais, né? Porque quem de fato matou foram o cunhado e o ex-namorado, na época, que era namorado, que também foram pra Tremembé. Então os três passaram por lá. O casal Nardoni, e esse pra mim, assim, é o que... Olha, assim, é isso. Todos são hediondos e absurdos, mas esse tem um quê pra mim, pelo menos, de... nem sei dizer. Enfim, pra quem não lembra, eles foram acusados e condenados por assassinarem e jogarem a filha do Nardoni com a ex-mulher, enteada da Ana Carolina Jatobá, que era a mulher dele na época. A Ana Carolina Jatobá e o Alexandre Nardoni foram acusados e condenados por terem matado a filha dele e jogado do sexto andar do prédio. Por lá também passaram Sandrão, conhecida como Sandrão, que foi acusada de sequestrar e assassinar o filho da vizinha dela na época. Elise Matsunaga, acusada de matar e esquartejar o ex-marido. Enfim, essa galera, como eu falei, que a gente obviamente lembra porque cometeram crimes que chocaram um país inteiro e muitos deles, inclusive, ganharam destaque internacional. Por que eu digo que eu achei delicada a série? É óbvio que fazer séries sobre crimes reais e hediondos e grotescos como esses não é nenhuma novidade. Eu acho, inclusive, que tem um papel, assim, de serviço social, sabe? Pra mostrar o que acontece, pra gente não viver numa bolha, né? Ninguém é poliana, óbvio. Mas eu acho que exige um certo cuidado em como retratar isso. É isso, não é nenhuma novidade, isso desde que o mundo é mundo tem séries, documentários e filmes sobre crimes reais. Mas a partir do momento que você quase que glamoriza esses personagens e essas histórias, esbarra numa delicadeza, numa linha muito tênue entre vamos mostrar o que foi feito e, óbvio, o que não fazer, ou vamos mostrar o que foi feito de forma glamorizada e quase que flertando com um lado de será que é interessante fazer? Será que seria legal estar ali? Porque a gente sabe que isso é um traço da psicopatia humana, que infelizmente muita gente olha pra isso e se sente inspirado, e isso serve como exemplo do que fazer e não do que não fazer. Então, quando a gente retrata desses crimes e desses personagens de forma caricata quase, né? Porque é isso, eu achei assim, a linha editorial, a narrativa, muitas vezes vai pra um lado de trilhas engraçadinhas, a forma como acredita os personagens, né? Os assassinos, os acusados, tá na cara deles, assim, alguma cena e congela e e animada, assim, um lettering, um crédito. Poderia ter escrito facilmente 3 vezes campeão do mundo, vice-campeão da Liga dos Campeões e dono de associação que ajuda crianças, sabe? Coisas boas, assim. É toda hora uma maneira de você quase que badalar
essas pessoas, quando a gente sabe quem são e o que fizeram. Não tô entrando no mérito se, aliás, muitas delas já ganharam o direito, né, do regime semiaberto, ou aberto, ou acondicional, enfim. Não é esse mérito, se merece, não merece, ou se devem ser reinseridos na sociedade, não tô nem chegando nessa camada. É só a maneira de tratar, no caso desses crimes, porque eu tô falando de Tremembé, mas várias outras obras também falam sobre crimes reais, e eu sempre tenho esse pensamento, assim, do tipo, é uma responsabilidade você falar de algo dessa profundidade e dessa crueldade, sabe? Do horror que são esses crimes, da gravidade que é, da tristeza que causou, do trauma que ficou no irmão da Suzane, por exemplo, na mãe do menino que foi sequestrado e morto pela vizinha. Enfim, é muita gente envolvida, são muitas camadas, não é nada suave, leve, fácil e simples. Então, assim, tem que ter uma responsabilidade editorial muito grande, muito grande. Pra você falar sobre, de novo, acho importante, né? É uma informação, até como jornalista falando. É um serviço que você presta, mas sempre eu acho que tem que ir pra um lado de assistir e falar: passei a mensagem de que não vale a pena ir por esse caminho? Ou não? Ou estou badalando e glamorizando essas pessoas? Eu não sou a única criminosa do Brasil. E aí, falando da série, dentro disso tudo que eu comentei, com essa narrativa e com essa linguagem, eles retratam o dia a dia dos prisioneiros em Tremembé, né? Entre dores e delícias, os casos amorosos. O Christian Cravinhos, que era o cunhado da Suzane, teve um caso homossexual com um cara na cadeia e era casado aqui fora, então tem todo esse triângulo amoroso. O casal Nardoni, que ficou anos sem se ver e depois continuaram juntos, né? Quando saíram, pelo menos ali na primeira saidinha que eles chamam, né? Que eles têm direito a sair da prisão. Se encontraram com os filhos, que eles ainda têm, né? 2 filhos juntos. A Suzane, que arranja um outro cara pra ter um endereço, meio que usa o cara e depois se forma e tá aí hoje em dia cursando, não sei se tá cursando na faculdade, mas enfim, tem um ateliê, trabalha, faz alguma coisa assim nesse sentido. Então, assim, tem muito da vida deles na cadeia, bastante do que cada um fez, né? A história, um pouco do crime ali, uma reconstituição. Não é sobre isso, tá? Sobre o crime, é sobre o pós-crime, mas passa, obviamente, pelo que cada um fez. Mas eu acho isso, eu acho que durante toda a narrativa e a história da série, que é importante contar, flerta com esse lance do trilha engraçada, como se fosse um filme fictício, entendeu? Se fosse isso, seria bem legal, assim, porque tem realmente coisas ali que eles trazem, como certamente não foi assim na vida real, mas que eles trazem com uma leveza, com uma gracinha. Esse lance do crédito, pra mim, pegou muito, cara. A pessoa trava no criminoso, acusado, condenado, e um lettering assim. Crédito é o nome da pessoa e o que fez. Crédito é quando a pessoa aparece num jornal e aparece aqui embaixo o nome dela e a função. Tipo, Fernanda Gentil, jornalista, tô dando entrevista pra algum lugar. Ali eles, acreditam. Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos de prisão por mandar matar os pais. O outro, não sei o que lá, condenada a não sei quantos anos de prisão por estuprar uma criança de 2 anos. O outro, condenado... Sabe? Não sei. Foi me dando um mal-estar, assim. Gente, mas é pra ser legal, é pra rir, é pra... Ai, consegui passar o que eu quis? Acho que foi isso. No início eu fiquei mais indignada, assim, fiquei meio perdida. Eu falei, gente, mas é pra... Qual é o objetivo? Eu quero, óbvio, né, entender do crime, saber o que fez, quem são os personagens, principalmente a consequência de tudo isso. Mas eu não preciso gostar dessas narrativas, sabe? Gostar dessas histórias, desses enredos. E é isso, né? Você tem uma responsabilidade social quando você trata de um assunto tão doloroso e importante socialmente falando. Então, essa é a série Tremembé. Tá só na primeira temporada, certamente vai ter a segunda, porque ele deixa bem claro no final que tem um gancho ali bem claro. E fez realmente muito sucesso, foi muito falada, bem ou mal, mas foi falada. E ele já até... li aí, óbvio, não tem como garantir, mas já li algumas coisas de que realmente uma segunda temporada já tá sendo encomendada. Então, essa é a minha opinião. Review de novo, nem certo nem errado. Review da Gentil, a Gentil que vai dizer sobre o que viu. Não ficou boa essa. Se inscreve, curte, comenta, compartilha, que hoje é de tão indigesto que foi esse assunto, eu nem consegui comer. Mas é isso. Beijão.